Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gerry Tononi. Bem-vindos ao Podcast. Por que Castio? Porque Castio lembra questionar, porque em latim se diz questio. Assim, em português vocês podem dizer Podcastio e em latim vocês podem dizer Podcast. Gostou, Majewski? Gostei muito. Eu gosto de fazer esse trocadilho, né? Muito bom. Majewski, a princípio, agradeço muito a sua presença e vou adiantar. A palavra sincero, ela vem do latim e quer dizer sincera, puro, limpo. Assim como você sempre foi na sua vida, eu admiro muito o seu trabalho. Muito Majewski, obrigado. o filósofo grego Aristóteles, que foi professor de Alexandre o Grande, disse o seguinte: a dúvida é o princípio da sabedoria. Por esse motivo, eu vou questionar, eu vou perguntar. Na vida pessoal, quem é Sérgio Majewski? Ger, primeiro agradeço pelo convite, por estar aqui no podcast com você, que é uma pessoa que eu admiro muito, um grande intelectual, sabedor da língua portuguesa a fundo. Então, muito obrigado. Então, na verdade, ninguém é um só, todos nós somos vários, né? Mas assim, na vida pessoal, eu sou ainda um pouco, né, daquele menino que nasceu lá no interior de Santa Maria de Jetibá, no Rio Taquarinha. Trago comigo toda uma parte dessa formação quando criança e na adolescência, dessa região, da minha família, dos meus amigos daquela região. E professor apaixonado pela educação, é uma causa da minha vida. Sou católico praticante, mas não misturo religião com a questão política. Um esperançoso, eu costumo dizer que Ariano Suassuna, ele dizia, alguém uma vez disse que ele era muito negativo ou alguma coisa assim, e ele diz assim, olha, eu sou um realista esperançoso, algo assim, se não foi exatamente nessas palavras, mas com esse sentido. Então, eu tento ser um realista esperançoso, né? Estar inconformado com muita coisa da nossa realidade, mas com cuidado muito grande para não fazer um discurso muito negativo, de falta de esperança, muito pelo contrário. Eu acho que as coisas evoluem, que elas podem serem modificadas, e para isso precisa das nossas ações, né? Então, é isso. Sou uma pessoa de hábitos simples, gosto de cozinhar, gosto de coisas simples, gosto de gente simples. Claro que também gosto de coisas sofisticadas, no bom sentido. E, enfim, gosto de uma boa conversa, gosto muito de ler. Um eterno curioso, e você falando da dúvida, né, sempre me vem à cabeça essa questão, né, de que a gente, quanto mais lê, quanto mais estuda, menos tem a certeza que sabe pouco, né? E é isso. Eu sigo nas redes sociais. Conta a história, você já trabalhou em posto de gasolina. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar aos 13 anos, eu fui aluno da escola pública a minha vida inteira, então eu comecei a trabalhar aos 13 anos, naquela época não tinha as leis que tem hoje, então eu passei a trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Eu estava na 7ª série, o que é o 8º ano hoje, mais ou menos, com as mudanças que ocorreram na legislação educacional. E eu comecei a trabalhar, na verdade, numa serraria. Você imagina, numa serraria que não tem um único serviço numa serraria que não seja perigoso para um adulto. Você imagina para uma criança, praticamente, 13 anos. Ali eu acabei sofrendo um acidente, perdi 3 dedos da mão esquerda. Depois eu fui lixador de lataria de carro em oficina de lanternagem. Essa do lixador eu não sabia. Depois eu fui frentista de posto de gasolina também. Aos domingos eu ajudava uma tia minha a vender pipoca. Ela tinha uma pipoqueira, ela já morreu, que Deus a tenha. E depois fui auxiliar de escritório numa fábrica de ração. Fui bancário também e professor. Eu comecei minha carreira de professor aos 18 anos. Eu comecei muito cedo, na verdade, né? E é isso, assim, a minha história é essa. Aí comecei a dar aula lá em Santa Maria de Jetibá, na mesma escola que eu tinha estudado, a minha querida Escola Graça Aranha. Depois eu me transferi para Vitória, eu não era concursado do Estado, mas naquela época não tinha designação temporária, era contrato, né? Nós éramos seletistas. Ah, você na época do contrato. E a gente podia fazer a transferência, pedir a transferência de contrato. Fui transferido então para Vitória no começo de 1990,
Fui trabalhar na escola Irmã Maria Horta, na Praia do Canto, e no Padre Anchieta, que hoje é uma escola do município, ali perto ali na ilha de Santa Maria. E depois passei no concurso da Prefeitura de Vitória, comecei a trabalhar em escolas particulares e foi isso. Tá. 31 anos de sala de aula. A título de curiosidade, Maria, eu trabalhei em viveiro de café. Acho que você sabe o que é, né? Sei, claro. Fui enchedor de sacolinha. Enchedor de Eu sacolinha. enchia aproximadamente 3.000 sacolinhas por dia. Depois fui trabalhar no meu terreno como produtor de café. Aham. Depois trabalhei numa cerâmica, que o pessoal chama de olaria. Aham. Entendo tudo sobre lajota. Eu Olha, trabalhava que no bacana. escritório, então sei muito sobre viveiro de café e lajota. Aham. E aí comecei a dar aula em Marilândia, norte do estado, em julho de 92. Olha, que bacana. História E na bacana. vida pública, quem foi e é Sérgio Majeski? Então, eu assim, desde muito cedo, eu me interessei pela política, não exatamente pela política partidária, né? Mas para compreender por que o Brasil era um país dessa forma, né? Isso lá na década de 90, a situação era bem pior do que é hoje, né? Nossos índices de pobreza eram maiores, analfabetismo, enfim, dívida astronômica, enfim. Então eu comecei a me interessar por essa questão muito cedo, né? E assim, e desde muito cedo eu adquiri o hábito da leitura. Eu acho que isso foi fundamental na minha vida. E então, assim, sempre muito inconformado, né, com as injustiças, com a corrupção, que é algo que assim, que fala forte em mim, essa questão, né, do uso daquilo que é público para o privado. E muito cedo eu me filiei a um partido político, lá em Santa Maria de Etibá ainda. Nós fundamos o diretório desse partido lá. Lá ainda, Santa Maria é um município relativamente novo, né? Em 1988, Santa Maria emancipou-se do município de Santa Leopoldina. Então, a primeira eleição municipal de Santa Maria de Etibá foi em 88 mesmo, porque a emancipação foi em maio, então naquele mesmo ano ocorreram eleições. E eu fui candidato a vereador lá. Muito mais para a gente tentar fazer legenda para eleger um vereador do que na expectativa de que eu pudesse me eleger. Candidatar e vencer. E nós conseguimos eleger um vereador naquela época. E permaneci filiado. Eu sempre acreditei muito em partidos. Hoje eu acredito muito menos. Os partidos estão extremamente desgastados e se nivelando por baixo. Mas eu sempre acreditei que, assim, que os partidos têm um papel, e têm, né? Eles têm um papel crucial numa democracia. O problema é para onde os partidos caminharam, né? Essa é uma outra questão. Então, mas aí nunca foi um projeto me candidatar a deputado, um dia eu vou ser candidato a deputado. Não era um projeto. Assim, eu militei no partido, né? Assim, e nas épocas de campanha e tudo mais. Entendi. E em 2014 eu decidi me candidatar a deputado estadual. Agora foi uma decisão muito mais pessoal do que assim, porque o político profissional normalmente ele vai dizer assim, o povo quis, as pessoas ficaram insistindo e tal. Muita gente, obviamente, falava isso, né? Mas Jéssica, você podia pensar nessa possibilidade, você é um cara que saca das coisas, e até por ser professor de geografia, né, na sala de aula, a gente tem que trabalhar muito. Você já estava aqui em Vitória? Já, nossa, quando eu me candidatei... Estava no Darwin, no caso? Eu estava no Colégio Darwin, eu já estava aqui há quase 30 anos, já tinha 25 anos que eu morava em Vitória, eu acho. E aí me candidatei em 2014, na ilusão de que o partido ia me ajudar muito e tal, enfim, e aí fiquei sozinho praticamente, fiz uma campanha praticamente sozinha, a campanha mais barata da história do estado, com apoio de ex-alunos e alunos e alguns amigos, né? Ao contrário do que muita gente imagina, assim, você foi eleito pelos professores. Não fui. Nessa época, assim, eu devo a minha eleição 80% a ex-alunos e alunos e alguns amigos. Que legal. E fui o candidato menos votado daquela época, eu fui o 30º, né? Fiz um mandato completamente independente, porque assim, eu acredito no partido, mas o partido tem que mostrar que veio. Então, assim, nós temos um programa, nós temos um estatuto, vamos obedecer isso, óbvio, vamos então todo mundo junto.
Agora, acompanhar decisões partidárias por questões patrimonialistas, por questões corporativistas e outras mais, não dá. Onde há jogo em que há jogo de interesse. Não tem como. Assim, naquela época, olha o que acabou acontecendo. Nós éramos da base do governo, nós não, o partido era da base do governo, era o PSDB, que é o mesmo partido que eu estou hoje. E o vice-governador era do PSDB. Mas o governador começa, principalmente na educação, um atropelo atrás do outro aqui no estado. Fechando escola, fechando turma, implantando o projeto Escola Viva de qualquer forma. Era o ano da aprovação do Plano Estadual de Educação. De uma forma totalmente... Não tinha como. Não, era impossível que eu me calasse diante disso, porque eu era do partido do vice-governador. Então, imediatamente eu fui taxado como oposição do governo, porque assim, na política é assim, né? Ou você está comigo ou você é contra mim. Fiz um mandato extremamente coerente, assim, eu fui o primeiro deputado a fazer processo seletivo para o gabinete aqui no estado. E reduzir não, porque eu nunca tive, mas assim, os deputados estaduais podiam ter 19 assessores, né? Eu cheguei a ter 11 no começo, mas logo eu reduzi e tinha 7, né? No final do meu mandato eu tinha 7 assessores, uma equipe muito, muito boa, todos selecionados por processo seletivo, né? Não tinha assessores na estrutura interna da Assembleia. Economizei ao longo desses 2 mandatos mais de 4 milhões de reais, o que é uma cifra para lá de considerável, porque eu acho que é assim, né? Quando você fala de cuidado com dinheiro público, eu não tenho como obrigar o governo a gastar mais ou menos. Uhum. Mas aquilo que está na minha alçada, eu tenho como controlar e mostrar que é possível. Porque senão fica difícil, né? Eu ficar falando e cobrando que o governo haja corretamente com dinheiro público e que use de forma adequada, mas aquilo que eu posso controlar, eu não o faço, né? Entendi. Então, eu tentei ser o mais coerente possível e fazer aquilo que era o papel de um deputado mesmo, né? De fiscalizar, de denunciar quando necessário, de propor, de ser a voz mesmo da sociedade, porque, né, essa é a função, uma das prerrogativas de um deputado, é a representação. Claro. A gente chama políticos de uma forma geral de representantes do povo, mas os verdadeiros representantes, os maiores representantes, são os caras do legislativo, nos municípios, os vereadores, no estado, os deputados, e em nível federal, os deputados federais e os senadores. Então, assim, olha, eu tenho certeza absoluta, e aí, né, pode talvez soar meio arrogante, mas, assim, eu fiz 2 mandatos que, sinceramente, eu não me lembro de que o Espírito Santo tenha tido um deputado que conduziu os mandatos da forma que eu conduzi. Chegou a ser o deputado estadual mais votado. Fui o deputado estadual no segundo mandato, fui o deputado estadual mais votado daquela ocasião. E tentei ser o tempo inteiro, porque às vezes as pessoas falam assim, mas Jéssica, você se inspira em algum político para Minha próxima pergunta tem a ver com isso. Fala. Para conduzir seu mandato, eu dizia assim, não, eu me inspiro no político que um dia eu mesmo quis eleger. Claro. De uma forma transparente, cuidado com o dinheiro público. Assim, eu estava falando essa semana, né, assim, eu não fui tantas vezes a Brasília, mas de algumas vezes que eu tive que ir por causa de mandato, nem pedia reembolso de passagem, nada disso, ia com o meu dinheiro, sendo que não tinha problema nenhum fazer isso. Então, assim, mas eu fui um deputado que eu prometi ser. Eu cumpri a promessa que eu fiz. A palavra que eu vi com muita frequência ligada ao seu mandato é um político coerente. Então, extremamente coerente, porque assim, Paulo Freire, odiados por alguns, né? Paulo Freire, em um dos seus textos, que eu não me lembro qual é, ou se foi uma frase solta dele, ele dizia assim que o nosso discurso tem que caminhar em direção às nossas ações. Até o dia que aquilo que eu faço seja aquilo que eu falo, ou vice-versa. Porque todos nós somos muito melhor no discurso do que nas ações, né? Então, assim, Não é fácil dar exemplo. Não é. E fazer esse esforço da coerência, né, para que você age de acordo com o seu discurso, é um esforço mesmo, porque a maioria das pessoas não estão fazendo isso, nem no mundo político, nem na sociedade. Entendi. Então, mas nesse ponto, assim, eu terminei meu segundo mandato com a sensação de dever cumprido. Não é o termo, porque assim, não tem como, no legislativo, você não tem como
tá com dever cumprido. É uma luta constante, né? Porque os problemas não acabam, continua, é uma luta contínua, mas com a certeza de que eu fiz o que eu deveria fazer, de que eu fiz da forma mais certa possível e de que, independente de críticas, porque essas coisas são comuns na democracia, eu fiz o que deveria fazer e jamais me rendi a questão do corporativismo, de deixar Para se manter próximo ao poder, né? Exatamente, para fazer do grupo tal, para obter um favor ali, Entendi. etc, etc. Jamais. Mas, Jéssica, eu vou fazer algumas perguntas. Fique à vontade para direcionar as respostas para a sua vida pública ou para a sua vida pessoal, tá? Fique à vontade. Tá bom. A palavra aluno, dizem por aí, que ela quer dizer, segundo a sua origem, ausência de luz. Essa é uma informação equivocada. Uhum. A palavra aluno ela vem do latim e quer dizer criança de peito, quer dizer lactente. Uhum. E por extensão, discípulo. Minha pergunta é, Sérgio Majewski, quem é a sua maior inspiração? Quem é o seu professor de vida? Olha, eu não sei te falar assim, citar um nome, né? Assim, mas porque por exemplo, eu tenho uma grande admiração pelo pensador Edgar Morin. Para mim é um dos pensadores vivos. Para mim, ele é o maior. Quando eu descobri Edgar Morin, eu comecei a pensar e repensar uma infinidade de coisas na minha vida. Porque o Morin fala muito sobre a teoria da complexidade, como é que a gente aprende, como é que a gente sabe aquilo que a gente sabe, por que a gente sabe. Então, existe uma infinidade de coisas que você aprende na sua vida que você é incapaz de dizer como você aprendeu e quem lhe ensinou. Porque ainda é um mistério como o nosso cérebro funciona, etc, etc. Agora, eu tive uma professora lá em Santa Maria de Jetibá, quando eu estava eu a conhecia desde sempre, eu acho, mas assim, ela foi minha professora só a partir da oitava série, que é o sétimo ano, agora o oitavo ano, não sei, enfim, que era a oitava série naquela época. E essa professora, ela me encantou, assim, ela me encantou, ela me inspirava. Eu não sei se é pelo fato de Você se lembra do nome dela? Claro, eu conheço, eu Qual o nome encontro dela? ela. Genedir Maria Barbosa Rodrigues. Que legal. Até a mãe dela faleceu outro dia, eu fui ao velório, encontrei com ela lá e tal. E ela me inspirou muito, assim, até no meu trabalho de mestrado, na introdução, eu falo dela e tal. Então, assim, ela foi uma pessoa que me inspirou, mas eu tive outros bons professores ao longo da minha vida que foram muito importantes. Eu acho que todos, de alguma forma, foram importantes. Alguns mais, outros menos, mas todos foram importantes desde lá da primeira série até o mestrado. E, assim, eu acho que eu fiz, meu curso foi Geografia, e o Edgar Morin fala que a geografia é a mais interdisciplinar das disciplinas. E é verdade, porque a geografia ela envolve história, sociologia, física, biologia, estatística, etc, etc. E como eu gosto muito de ler, sou muito curioso também, e eu em parte, assim, em uma boa parte, acho que todo mundo é um pouco assim, eu fui meio que autodidata, assim. Aquilo que eu aprendi por mim mesmo, pela minha curiosidade, pela minha pesquisa, foi mais importante do que aquilo que eu aprendi na faculdade. A curiosidade nos move. Exatamente. Então, assim, quando eu me lembro que eu fui dar aula numa escola uma vez e eu tinha que dar, naquela época tinha astronomia em geografia. Eu sempre digo que naquela época nós só não dava aula de balé porque não havia aula de balé, que o que sobrava... E aí, mas eu não tinha aprendido nada sobre isso na faculdade. Então eu precisava estudar astronomia para dar astronomia, porque era o começo do programa, era astronomia. E tinha uma parte nessa escola também, o programa deles de geografia física era muito pesado. Então também eu não tinha visto tanta coisa sobre climatologia, sobre geologia, então eu tive que estudar profundamente isso também depois. Entendi. Então, assim, eu também fui um autodidata, né, de certa forma. Então, essas coisas me auxiliaram muito, né? E você tem um conhecimento de mundo depois, né? Você consegue falar um pouco de tudo. E assim, e depois, assim, Machado de Assis me ensinou muito também, que, assim,
nos últimos tempos e que a gente não para de aprender, né? Nos últimos tempos me enveredei um pouquinho pela literatura russa, com Dostoiévski enfim, é muita gente que contribuiu que inspira, né? Mas, Jéssica, a palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, que quer dizer 3 paus. Tripalium nomeava um instrumento de tortura. E a palavra trabalho, em sua origem, está ligada à tortura, trabalhar significava torturar. Qual o pior problema que o tortura no trabalho? Você pode usar um exemplo, quando você estava na assembleia, quando você dava aula, o que o tortura no ambiente de trabalho? Tem muito... Pode citar um exemplo que incomoda muito. Eu acho que assim, incomoda quando você tem que fazer algo que você não gostaria de fazer. O que o deixa infeliz? O que te deixa incomodado de alguma forma. Olha só, uma coisa que vai parecer estranho, talvez, enfim. Mas assim, durante essa vida política e tal, assim, reuniões com uma quantidade muito grande de políticos. Que gera muito barulho. Então, e que começa a se fazer discursos que você sabe que são vazios. Que são vazios, que são falsos, que não são verdadeiros e tal. Isso me deixava extremamente incomodado, muito incomodado. E olha só, uma coisa que me incomoda muito é a impontualidade também. Assim, eu sou uma pessoa extremamente pontual. Quando eu me atraso para algum compromisso é porque algo não funcionou ali no trajeto e tal. Então também isso me incomoda. E assim, me incomoda porque quando você trabalha, normalmente você não trabalha sozinho, né? Você trabalha com alguém. A falta também, assim, quando as pessoas não são proativas. Tudo você precisa dizer, olha, você tem que fazer isso. Eu sempre digo assim, algumas pessoas estão envolvidas, elas não estão comprometidas. Exato. Então, assim, isso também me incomoda. Agora, fora isso, eu nunca fui uma pessoa preguiçosa, eu sempre gostei muito de trabalho, assim, e eu nunca... Você sabe que o único trabalho que eu não gostava era o trabalho, assim, eu não gostava muito de trabalhar nessa serraria, assim, era muito barulho o tempo inteiro. Pode ser, pó, né? Muito pode ser, assim, aquele ambiente me incomodava de alguma forma. Mas, assim, fora isso, por exemplo, eu gostava muito de ser frentista de posto de gasolina, porque era uma atividade... Havia um movimento esse movimento não gerava rotina. Exatamente, o tempo inteiro tinha gente diferente, embora Santa Maria fosse muito pequena naquela época, mas aí você conversava com pessoas conhecidas, porque todo mundo se conhecia e tal, era uma coisa que eu gostava muito. Então, assim, mas o que me incomoda, na verdade, e gente desonesta, né? Porque, assim, todo ambiente que você trabalha tem pessoas medíocres, desonestas. Talvez essa resposta vai estar ligada à minha próxima pergunta. Porque a palavra enfezar, há um equívoco também de informação que dizem que enfezar está ligado, a palavra enfezar está ligada a fezes. Você ficar enfezado, você está coberto de fezes. Isso é um equívoco. A palavra enfezar está ligada ao latim infensare, que quer dizer ficar raivoso, ficar hostil. O que deixa Sérgio Majeski com raiva? Assim, aparentemente é um homem tranquilo, mas que o deixa com raiva às vezes. Então, a desonestidade. A desonestidade, ela... Se eu não me controlar, assim, isso me consome. Gera alguma enxaqueca, uma dor de cabeça. A desonestidade de forma geral. Porque junto com ela está a maldade humana. Né? Porque a pessoa desonesta, ela é ruim. Porque ela não é a desonestidade simplesmente assim de você falar assim... eu não estou dizendo apenas da desonestidade do sujeito que foi desonesto porque ele roubou o dinheiro. Isso também, claro. Mas é a desonestidade da pessoa ser ruim, da pessoa tá aqui com você, mas ali à frente ela tá fazendo outra coisa. Ou ela saber que você não fez. E assim, eu vou te dar um exemplo prático quando eu falo de desonestidade. Eu critiquei o Ministério Público aqui do Estado muitas vezes.
E uma das críticas foi quando o Ministério Público apresentou na Assembleia um projeto para criar 307 cargos de livre nomeação, cargos comissionados. Eu me lembro. Nessa mesma sessão foi eliminado qualquer controle para funcionários externos da Assembleia. E eu critiquei isso, eu votei contra e critiquei. Eu critiquei primeiro o fato de criar 307 cargos comissionados. Olha, se era necessário criar, que se fizesse um concurso. E olha, eu estava tão certo em relação a isso, que o STF julgou o caso, porque isso foi parar no STF, e disse que o Ministério Público está errado, que é inconstitucional. Tanto que agora o Ministério Público vai dar um concurso, né, anunciou agora um concurso aprovado na Assembleia para 700 vagas e tal, que tem a ver com isso. Porque o Ministério Público perdeu aquilo que eu critiquei. E o Ministério Público depois me denunciou, numa denúncia vazia, por improbidade administrativa e por enriquecimento ilícito. Olha se pode um negócio desse. Até hoje eu pago advogados para me defender de 2 processos que tem na justiça. Então, assim, olha, nós mostramos por A mais B, nós provamos, tudo que você imaginar. Então, ali, assim, foi uma maldade enorme ali, entendeu? Assim, uma vingança clara contra mim, entendeu? Então, assim, sentir esse peso da maldade humana, porque às vezes, GR, você fala de maldade, você trabalha num ambiente, uma pessoa fez ali uma pequena maldade e tal, etc. Mas esse tipo de maldade, quando a pessoa usa de um poder que ela tem para isso, assim, porque, né, para te prejudicar mesmo, não porque ela sabe que você esteja errado, mas a intenção é só essa. Então, assim, há algo que me deixa extremamente enfesado, né, assim, muito desanimado, né, com o ser humano e com as instituições, é quando você vê uma coisa dessa acontecendo e, claro, quando é contra você, tanto pior, né? Entendi. Que é o meu caso. Mas, Jéssica, você é um homem inteligente. E a palavra inteligência, ela vem do grego, tá? Tanto inteligente quanto inteligência são as palavras que vêm do grego de inter mais legere. É uma palavra que quer dizer saber escolher. Para os gregos, uma pessoa inteligente é uma pessoa que sabia fazer boas escolhas. Vou fazer 2 perguntas para você. Qual foi a pior escolha que você já fez na sua vida? E depois me diga qual foi a melhor escolha que você já fez na sua vida. Comecemos com a pior escolha. Você se lembra de alguma? Olha, eu vou falar de uma coisa recente, tá? A pior, assim, que eu me candidatei pelo PSDB. Porque, assim, uma coisa que pouca gente talvez lembre, eu, na verdade, assim, o primeiro partido que eu me filiei foi ao PT. Eu fui petista durante 20 anos. O PT também é a minha maior decepção. Não estou dizendo que o PT é um partido pior ou melhor do que os outros. Não é essa a questão. É pelo histórico. Porque eu acompanhei o PT quase do seu nascedouro, né? Entendi. Então nós tínhamos um programa, nós tínhamos uma meta, nós criticávamos tudo de errado que havia no país, a corrupção era inadmissível para nós. E depois que o PT chegou ao poder, ele se transformou num partido muito parecido com os demais, corporativista, patrimonialista, fisiologista. Porque, na verdade, hoje o que difere o PT da maioria dos partidos é o discurso. Não é a prática, porque assim, quando você observa a prática, isso que é encardido na política, que é o patrimonialismo, que é o fisiologismo, o corporativismo, o toma lá da cá, está tão presente no PT como em qualquer outro partido. Então, assim, as narrativas e os discursos são diferentes, mas as práticas, estas práticas encardidas da política são as mesmas. Entendi. E depois eu me filiei eu fiquei um pequeno tempo no Cidadania, que nem era Cidadania naquela época, eu esqueci como é que se chamava o partido naquela época, e me filiei, quando eu me candidatei, eu me filiei ao PSDB naquela época, eu me elegi no primeiro mandato pelo PSDB. Depois, aconteceu um problema na época da eleição, das convenções aqui, com intromissão do Paulo Artung e tal, foi uma confusão, e o nosso grupo perdeu as eleições na convenção. E aí eu achei que não tinha mesmo, né? Ia ficar meio estranho, assim, me senti né? Não ia dar para continuar no PSDB com tudo que tinha acontecido ali. Então eu recebi convites de vários partidos mesmo, e acabei optando pelo PSB.
E, para mim, politicamente, essa foi a minha pior decisão. Porque o PSB me tirou a chance de ter me candidatado a senador na eleição de 2018, com uma chance imensa que eu tinha naquela época. E depois armou para que eu não fosse candidato a prefeito de Vitória em 2020. Entendi. Então, assim, politicamente, para mim, essa foi a minha pior decisão. Talvez eu tenha tomado outros que eu não me lembre. Mas, E a melhor decisão que você já tomou até hoje? eu acho que Uma das. eu acho que a melhor decisão que eu já tomei até hoje foi a decisão de ser professor. Sabe por quê? Assim, se você é professor e você sabe disso, é uma profissão estressante, é uma profissão... Professor pé no chão, né? Exato, é uma profissão que é desvalorizada financeiramente e que é desvalorizada socialmente também, né? Mas assim, eu fui tão... E muitas vezes eu me aborreci, muitas vezes na profissão de professor, porque a gente se aborrece mesmo, e muitas vezes, né? Chegava ao final de semana morto, depois de ter dado aula, porque assim, por muito tempo eu trabalhei de manhã, de tarde, de noite. Quando você é jovem, você consegue fazer isso, né? Entendi. Dava 56 horas de aula por semana, acho que eu cheguei a dar 59 horas de aula por semana. Uhum. Então, assim, mas nos últimos anos, depois assim de um tempo, com a maturidade, porque a maturidade vai nos ensinando muita coisa, a experiência vai nos dando muita mais tranquilidade. Nos últimos anos de sala de aula, acho que foram os anos mais felizes e realizados da minha vida. Tanto assim que eu ia trabalhar, eu não sentia que eu estava indo trabalhar, assim. Para mim, cada dia, claro, tinha aborrecimento, tinha coisas que chateavam de vez em quando, mas a cada dia indo trabalhar, era como se eu estivesse indo me divertir, Entendo. porque era bom demais, assim. Eu gostava do que eu estava fazendo, a escola me dava uma liberdade muito grande para E é trabalhar também. perceptível isso, que apesar de que você não está em sala de aula, as suas lives, né, que acontecem esporadicamente, né? É, eu gosto muito, assim, então eu acho que a melhor decisão da minha vida Foi ser professor. foi ser professor. E uma segunda boa decisão que eu tomei foi vir morar em A Vitória. coragem de sair da zona de conforto. Porque assim, eu vim para Vitória, eu não conhecia ninguém. Assim, tinha parentes em Vila Velha, mas eu não queria ir morar na Entendi. casa de parente. Não Depender queria... dos outros, né? E então assim, e eu batalhei o meu espaço, entendeu? Assim, eu tive um grande reconhecimento, assim, quer dizer, a maioria das pessoas que trabalharam comigo, as escolas por onde eu passei, continuam, né, com uma reverência muito grande em relação ao trabalho. Então, assim, eu conquistei o meu espaço, né, como professor, e eu tenho muito, mas muito orgulho da minha trajetória como professor, como deputado também. Eu tenho um orgulho muito grande daquilo que eu fiz. E como professor, então nem se fala, assim, eu tenho um orgulho enorme da minha biografia. Mas, Jéssica, a palavra coragem, o cor de coragem quer dizer coração. Então, coragem, etimologicamente, quer dizer agir com o coração. Outras palavras ligadas a coração. Decorar, né? Está ligado a coração. O cor de decorar está ligado ao coração. A palavra concordar, o corde está ligado ao coração. Os humanos acreditavam que o centro da inteligência estava no... Coração. Você se lembra de ter agido com o coração para tomar uma decisão importante? Ou você é um homem extremamente racional? Não sou tão racional assim. Eu acho que eu já fui mais coração do que razão. Hoje eu acho que eu sou assim 70% razão e 30% coração. Entendi. Mas assim, o coração ainda ajuda a me orientar, mas eu tento ser o mais racional possível. Mas eu acho que tanto boas decisões quanto decisões não tão boas, eu cheguei a tomar pelo assim, agindo também pela emoção, pelo coração. Mas assim, normalmente foram decisões boas, assim, Pro bem. guiados pelo coração, não no calor da emoção, mas guiados Entendi. pelo coração. Eu me lembro que eu trabalhava numa escola e eu estava muito bem nessa escola. E aí, assim, aí uma outra escola me chamou, o Darwin me chamou para trabalhar lá. E eu fiquei muito balançado de ir ou não ir, mas as pessoas que estavam me chamando eram, assim, eu tinha colegas da área de geografia, que eram pessoas tão queridas, assim, que eu fui mais pelo coração do que, assim, porque estava bom aonde eu estava. Então, assim, eu acho que, às vezes, assim, nesse sentido,
O coração às vezes fala Eu vou mais fazer uma alto. pergunta que provavelmente eu sei a resposta, mas eu vou fazer a pergunta que ela é muito legal. A palavra paixão quer dizer sofrimento. Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. E compaixão quer dizer o quê? O que sofre pelo outro. O que sente a dor do outro. Hoje, por qual segmento da sociedade você sofre mais? Eu já sei a resposta, mas eu queria que você dissesse, e talvez quisesse, talvez, né, fique à vontade para dar outra resposta. É o segmento ligado à saúde, ligado à segurança, educação, meio ambiente. Hoje você está com a cabeça mais... Então, olha só, a pergunta é por qual eu tenho mais Segmento. compaixão? É isso, que você se coloca no lugar do que você sofre mais por eles, com eles. É educação mesmo? É a educação. A educação, sabe por quê? Porque assim, na verdade, Jerry, você sabe perfeitamente disso, a educação ela não é a redentora de todos os problemas. Mas Entendi. nenhum problema será resolvido que não passar pela educação. Saúde, segurança, meio ambiente, cultura, pobreza, tecnologia, etc. E a educação no Brasil, em grande parte, ela parece que é discutida por quem não entende nada de educação. Ou para a pessoa que passou a vida estudando educação dentro de uma universidade. Fez doutorado, pós-doutorado e não sei mais o que, mas nunca esteve dentro da escola por um bom par de anos. Nunca trabalhou numa escola da periferia. Nunca teve que fazer merenda Professor pé no chão. e alfabetizar ao mesmo tempo e tal. E aí, aqueles que realmente abraçam a educação e entendem a educação, eles são alijados da discussão. E aí você tem um monte de gente nas escolas, por exemplo, dando sangue, que você também tem muito professor ruim, tá? Toda profissão tem e na educação também tem. Mas você tem muita gente na educação dando sangue sem reconhecimento nenhum. Entendi. E gritando por socorro e ninguém está ouvindo. Então, boa parte dos projetos que se criam para a educação, eles não estão coadunados com a realidade da educação. Eles estão coadunados com alguma ideia genial que alguém teve sobre a educação. Porque, olha só, há uma diferença enorme entre você ter uma boa ideia e você formular um bom projeto. Execuível, né? Exatamente. E que responda aos problemas. Porque política pública, para mim, em primeiro plano, ela tem que responder aos problemas. Eu não posso criar uma... é uma excelente política pública, certo. Mas ela responde aos problemas que nós temos? Não. Então, ela não vai resolver o problema. Entendi. Então, assim... E aqui, e na educação, o que acaba acontecendo também? Eu tenho uma vida dedicada à educação. Uma vida dedicada à educação. E à educação de fato. E aí o que acontece? Durante 8 anos do meu mandato, né, como deputado, você tem muito mais voz, né, para falar, para cobrar, para denunciar, para debater, etc. Também tem a fogueira das vaidades. Também tem a questão da ideologia partidária. Então, assim, há uma questão que parece que para parte da esquerda, se você não provar que você é esquerda, você não está falando de educação. Você não tem direito, isso não é o seu lugar. É como se fosse um patrimônio de parte da esquerda, isso. Então, assim, muitas pessoas da área da educação não me julgavam esquerdista suficiente para ser convidado para um debate, sendo, GR, que eu visitei 307 escolas da rede estadual, coisa que secretário de educação jamais fez. Conversei com aluno, com professor, denunciei, propus, briguei sozinho para retornar o dinheiro da educação, consegui fazer com que retornasse mais de 700 milhões de reais por ano. Graças a isso, os professores do estado passaram a ter o piso pago, graças a isso aumentou o bônus de desempenho, graças a isso o governo está fazendo uma transferência através do FUNPAES para os municípios, para a educação. Quantas pessoas na educação reconheceram isso, ou pelo menos sabem disso? Não, porque se não sabe, é porque não quis saber. E existem pessoas até hoje, olha, meu mandato acabou, que dependendo do que eu posto lá na internet, se eu critico a B ou o governo X ou uma ação qualquer, que tenta me desqualificar professores. Então, assim, é uma área também
que acontece, que parece que uma parte das pessoas não consegue identificar quem é que está lutando efetivamente pela educação, Entendi. independente de questões partidárias e ideológicas. Entendi. A minha causa é a educação. A minha causa não é o partido X, não é o partido Y, não é o presidente X, não é o presidente Y. A minha causa é a educação e eu quero me unir com quem está lutando pela educação. Mas aí, infelizmente, você tem isso, tanto, né, na universidade, sindicatos e não sei mais o que, pessoas que acham que você não é esquerdista suficiente ou que você não é lulopetista suficiente para participar de um debate, de uma mesa redonda, etc, etc. E isso é lamentável. Mas, assim, eu penso que a educação poderia ter dado um salto muito maior do que nós demos, e o salto que a gente deu é nenhum, praticamente, a gente deu um passinho de nada. E eu não, assim, eu não sei, sinceramente, como é que a educação vai ser conduzida também de agora para diante, porque essa questão do novo ensino médio está causando muita polêmica, não responde a grande parte dos nossos problemas. E aí eu não sei como é que vai ser conduzido isso de Entendi. agora para diante. Então, assim, é Causa a uma área certa que mais me apreensão. toca. Mas, Jess, a palavra dromo, em grego, quer dizer lugar onde se corre. Então você tem as palavras autódromo, você tem a palavra autódromo, você tem a palavra hipódromo. E as pessoas não sabem o sentido desse sufixo. Então criam palavras, por exemplo, camelódromo, sambódromo, fumódromo, e o dromo perde o sentido original. E dromo hoje significa lugar. Minha pergunta para você, em que lugar você estava? Em que lugar você estava quando recebeu a notícia mais importante da sua vida, ou uma das mais importantes? Olha, eu recebi muitas notícias importantes, assim, assim, eu vou mencionar, assim, tipo, quando eu passei no concurso da Prefeitura de Vitória, eu tinha recém-chegado em Vitória e tal, e, enfim, quando eu vi meu nome no jornal, quando eu passei no Você estava vestibular... onde? Em Santa Maria? Você estava em Vitória? Não, quando eu recebi a notícia que eu tinha passado no vestibular, eu estava em Fortaleza. Olha, que legal. É, porque também eu acho que assim, foram muitas notícias importantes, mas assim, quando eu me elegi deputado estadual, ninguém acreditava. Não foi na reeleição, não. Na eleição, ninguém acreditava, porque eu fiz sem dinheiro. Eu fiz sozinho. Naquela época não tinha Instagram ainda. Nem Facebook já tinha. Eu fiz quase tudo pelo Facebook. Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp naquela época. Imagina a surpresa. Eu não tinha dinheiro para fazer campanha, então assim, e naquela época ainda não tinha esse limite de gasto e algumas coisas que são proibidas hoje, né? Hoje não pode mais carro de propaganda, essas coisas assim, né? Isso não pode mais. Aquele foi o último ano que... Então assim, eu ia embora, eu saía e eu não pude tirar licença para fazer campanha, porque eu não trabalhava mais no setor público, ela só no particular, e no particular não existe isso, né? Então, eu vim, às vezes, à noite, à tarde, né, indo para o centro e tal, porque eu moro no centro de Vitória, aí via aquele monte de faixa, pessoas sacudindo bandeira, aqueles... Aí eu pensava comigo assim, gente, como é que eu posso concorrer com isso? Assim, não tem possibilidade. Então, assim, no final, eu achava que eu não fosse me eleger, entendeu? Assim, porque a campanha de todo mundo era muito de grande visibilidade e tal. E aí eu volto à questão, né? Os ex-alunos e alunos, eles achavam. Porque eles estavam fazendo campanha nas suas famílias, com seus amigos e tal, e que você não tinha como rastrear isso, assim, você não sabia. Então, eles acreditavam muito, assim, eles mandavam mensagem, né? Ah, professora, eu acho que você vai eleger aqui em casa, vai todo mundo votar em você e tal, não sei mais o quê. E eles iam lá, pegavam material, às vezes iam lá no centro, na minha casa pegar, ou assim, falavam, professor, eu moro num bairro tal, assim, se você pudesse deixar, e eu mesmo ia lá, deixava na portaria. Então, assim, eu estava em casa, no dia que saiu o resultado da eleição, naquele dia foi um dia muito curioso, assim, eu fui à missa de manhã, fui votar e fui almoçar, e passei o dia inteiro em casa, sem falar com ninguém. Assim, foi curioso que ninguém me ligou, assim, nem amigos, para dizer assim, estamos torcendo e tal. Meu telefone não tocou o dia inteiro, eu fiquei em casa o dia inteiro. E no final da tarde me deu um sono, assim, eu deitei um pouquinho no sofá. Quando eu acordei, já tinha começado a apuração. Era 5h30 e tal. Aí eu fui para o computador
E aí uma aluna falou assim, mas Jéssica, você já tem 3.000 e não sei quantos votos e tal. Eu falei assim, gente, 3.000 e poucos votos, mas já, assim, porque... E aí, quando saiu o resultado, nem eu acreditei, assim, quando eu, assim, vi a listagem, assim, esses são os deputados eleitos do Espírito Santo. Entendi. Aí eu liguei para uma pessoa que entende mais dessas coisas. Eu falei assim, fulano, olha só, você viu isso? Assim, eu tô eleito mesmo? Você tá eleito e tal, não sei mais o quê. Mas eu tava sozinho em casa, na frente do meu computador. Enfim, foi uma grande notícia. Assim, Mas, Jéssica, a palavra formidável, segundo a origem dela, ela vem do latim formidare. Formidável, tá? E tem o sentido de terrível, assustador. Acredite, formidável, quando a palavra foi criada, significava terrível, assustador. E hoje formidável é um adjetivo que está ligado à admiração. Rapidamente, o que o assusta na atualidade hoje? O radicalismo das pessoas. O radicalismo das pessoas. O radicalismo de ambas as partes e isso que está cegando as pessoas. Que assim, ao invés da gente discutir aquilo que interessa, nós estamos nos engalfinhando por questões que não resolvem e que só aumentam o nosso problema. Eu acho que nada me assusta mais hoje do que o radicalismo. Entendi. E a gente tem visto isso fora do Brasil também, né? Não é só no Brasil. E ainda ligado à palavra formidável, agora com o sentido atual, o que chama a sua atenção no sentido de admiração? Pode ser uma atitude, pode ser o nome de alguém, o que provoca a sua admiração? O que mais provoca a minha admiração são essas pessoas que se dedicam a causas, assim, que se dedicam a causas de pessoas com deficiência, que se dedicam à causa dos pobres, que se dedicam à causa dos animais. Essas pessoas que se dedicam sem esperar nada em troca, elas simplesmente se dedicam a uma causa. Essas pessoas, isso me causa uma admiração enorme, enorme. Assim, eu tenho enorme admiração por essas pessoas. E aí eu vou fazer agora umas perguntas rápidas em que eu uso a palavra ou, tá? Ou uma coisa ou outra. Porque o ou é uma conjunção que indica alternância ou exclusão. Tá. Cozinhar ou sair para comer? Cozinhar. Praia, montanha ou campo? Montanha. Academia ou caminhada na rua? Caminhada na rua. Dia de sol ou dia de chuva? Chuva. Filmes no cinema ou filmes em casa? Filme em casa. Café da manhã, almoço ou jantar? Os três. Almoço. Doce ou salgado? Doce. Apartamento ou casa? Apartamento. Cachorro ou gato? Gato. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Obrigado você. Obrigado você. Eu adorei aqui o podcast. Vamos à dica do dia. Qual o sentido das palavras possível, provável? Qual o sentido? Vou falar de novo. Qual o sentido das palavras possível, provável e eventual? Possível é tudo que pode acontecer. Provável é o que tem grande chance de acontecer. E o eventual é o que acontece de vez em quando. Lembre-se, não precisamos aprender mais. Precisamos aprender sempre. Que a gente se veja no meio da multidão. Siga-nos nas redes sociais, deixe seu like, deixe o seu, e compartilhe. E é isso aí.